Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por mais um bom dia, a Trindade Santa. Agradecidos ao Senhor pela convocação à oração, pela convocação a buscar a Tua face. Se sinta privilegiado, se sinta abençoado de estarmos aqui novamente diante do Senhor, diante de tantas adversidades, de situações que possam querer desanimá-lo. Estamos juntos aqui. Crente passa pela prova de fogo. A gente passa por provações para sermos aprovados. Mas no final, a recompensa é grande. Eu esperei esses anos todos. E tenho esperado coisas que só eu e Deus sabemos. Mas eu não paro, não desanimo, não desisto. E o meu consolo, ou se posso chamar de remédio, é a oração e o jejum, a leitura bíblica e servir pessoas como você. Independente de onde você está, da reciprocidade, daquilo que está saindo daqui para aí. Então, a minha paga vem de Deus. A minha recompensa vem dos céus. Amém? Quero ler o texto para você, que vai ser muito bom para a tua vida. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, diz assim: Então atravessaram Paulo a região da Frígia e da Galácia, mas foram detidos ou impedidos pelo Espírito Santo e não puderam anunciar a palavra na Ásia. Verso 7. E tendo viajado para Mícia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não lhes permitiu. E passando pela Mícia, desceram a Troade. E em visão à noite, apareceu a Paulo um varão macedônio, que estava ali em pé e rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha o que Deus tem para você. A viagem de Paulo para fazer a vontade de Deus parecia não fazer sentido. Parecia uma viagem sem rumo. Ele só queria fazer o bem. E o mesmo Espírito que impeliu a Cristo e aos discípulos a pregar aonde ele queria, o mesmo Espírito Santo que impeliu a Paulo, que me impeliu a mim esta noite mais uma vez, esta madrugada, esta oração, é o mesmo Espírito Santo que impele a nossa vida de fazer algo, é o que impede também de não fazer. Mas Paulo não estava fazendo a obra de Deus. Mas nem sempre o que nós queremos fazer para Deus, nem sempre o que nós queremos diante de Deus, é o momento certo. O que Paulo queria fazer não estava errado, mas o momento não era aquele. E o lugar não era onde ele queria. Mas ele queria, sentiu no coração. Por isso que eu falo, a obra de Deus não se faz com boa vontade. Tem que ser por direção do Espírito Santo. Tudo na nossa vida, nossas escolhas, nossas decisões, não pode ser baseado naquilo que o mundo toma. Se é na economia, se é nas suas finanças, não é o Sadenberg que decide o que você vai fazer com o seu dinheiro. Não é a crise que decide o quanto você vai ser fiel a Deus. Se é na vida profissional, da mesma forma. Não é o que o mercado diz que está dando dinheiro que você vai fazer. Tem que fazer o que Deus quer para você. Precisa ter o discernimento, e sem o Espírito Santo não tem jeito. Na sua vida sentimental, da mesma forma. Então, às vezes, meus amados irmãos,
a viagem que você tem feito com Deus, o seu caminho que você tem trilhado com Deus está parecendo que não faz sentido. Aonde você tenta, a porta se fecha. Paulo sai de um lugar e vai para o outro. Quando ele chega em Galácia, Deus adoece ele. Está lá no capítulo 4, versículo 13 de Gálatas, ele adoece. Olha que Deus é tremendo. Falou, pô, é como se Deus dissesse assim, a única maneira, meu filho Jesus, ó Espírito meu Santo, de impedir Paulo de fazer o que ele acha que é certo, é botar uma doença nele. Vamos adoecer Paulo? Aí ele vai ter que sossegar. E não é que deu certo. Aí Paulo entendeu. Ele percebeu. Aí quando ele chega em Troade, aí ele tem um sonho. Por isso que é bom a gente estar onde Deus quer. Porque aonde Deus quer que você esteja, você terá visão, você terá sonho, você terá direção. Por isso, muito atento. Se há falta de direção na sua vida, se há falta de discernimento, o que fazer? Não é porque você está insistindo em algo errado. Quando ele chega em Troade, então ele tem uma visão. Um homem de Macedônia o chama, roga para que ele vá lá pregar o evangelho. Em Macedônia, vai inaugurar a segunda igreja gentílica. A primeira foi em Antioquia, por Cornélio, no capítulo 10. Agora, Paulo chega num lugar pobre, miserável, que ninguém havia pregado o evangelho. Ele vai transformar toda a cidade, toda aquela comunidade, aquele povo vai se render e vai ser um dos exemplos do Novo Testamento de fidelidade às ofertas e aos dízimos, quando eles eram muito pobres, era a região mais pobre daquela geração. Ninguém era mais miserável e estava passando lutas como a Macedônia. E é de onde não se esperava, é que Deus tinha provimento para Paulo abençoar aqueles que estavam passando lutas em Jerusalém. Que maravilha! Então eu te convoco nessa oração do bom dia, Espírito Santo. Continue, não pare. Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Espírito Santo, eu te quero na minha vida. Porque aí você vai chegar aonde Deus vai te dar visão, vai te dar sonho e direção. E aquela viagem, essa jornada, os seus passos que parecem não ter dado certo até aqui, as portas vão se abrir. Se humilhe diante de Deus. Paulo não murmurou, Paulo não reclamou, ele perseverou, continuou orando. E quando ele chegou em Troade, depois de ter passado por uma enfermidade, agora ele sabe que até na enfermidade de Paulo na cidade, em Galácia, era um propósito de Deus. Às vezes Deus coloca uma enfermidade na gente, Deus coloca um problema na hora de você sair de viagem, Deus coloca um empecilho naquele trabalho que você tanto queria. É porque Deus tem um propósito melhor para você. Então, por isso Paulo ensina em Filipenses 4:4, o que é que ele nos ensina? Regozijai-vos sempre no Senhor. Aí ele repete, regozijai-vos sempre no Senhor. Aprenda isso, irmãos. A palavra é boa, a palavra é justa, a palavra é fiel e nada vai impedir você de encontrar a direção e a visão e o sentido nessa viagem. Quando eu digo viagem, nessa escolha sua de servir a Deus. Nada vai frustrar a sua jornada. Ainda que somos peregrinos aqui, Deus tem obra através da sua vida. Quem sabe através do seu chamado de expoente da palavra, quem sabe de expor a palavra através de cânticos, quem sabe expor a palavra através de enviar missionários com as suas contribuições financeiras. Quem sabe você será um político limpo, puro, íntegro. Você nem imagina isso e Deus tem isso para a sua vida. Só Deus é que sabe. Continue se humilhando, continue orando como nós oramos diante do Senhor. Não importa se você está se sentindo sozinho,
Muitas das vezes eu olho no final da oração e procuro ver quantos números entrou. Às vezes eu olho assim por acaso e disse, poxa, poderia ter mais pessoas. Mas Deus disse, meu filho, todos podem decidir por si mesmo. Não queira escolher eles, deixa eles escolher a mim. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. O importante, meu filho, é que a minha voz não enfraquece, porque a audiência é pequena. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te adoramos e te louvamos, mais uma vez, aqui de joelhos, para buscar a tua face, para buscar a tua presença, para buscar a manifestação da tua glória, para pedir ao Senhor que nos faça obedientes a ti. Vamos continuar a falar sobre o Espírito Santo, querendo o Senhor neste próximo domingo. Queremos, meu Deus, investir muito nesse assunto. Vamos trazer ao povo o porquê o diabo nos quer desobediente, porquê o diabo nos quer rebelde. Tu me deste Jeremias 16 após o culto, uma palavra para confirmar tudo que o Senhor tem dito através desta obra. Quem sabe os seus filhos vão ler hoje Jeremias 16, o capítulo todo, um capítulo pequeno, e o prólogo é o profeta solitário. Quem sabe os seus filhos, após essa oração, vão ler Jeremias 16 e entender o que o Senhor tem falado. A palavra que eu peço sempre depois das mensagens. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque mesmo diante dessas catástrofes, de tudo isso que tem acontecido no mundo, nós devemos continuar firmes na fé. A fé de que a palavra é verdadeira e temos que viver. E eu louvo ao Senhor por mais uma madrugada que o Senhor não esquece de nós e nos convoca a falar contigo porque tu desejou ouvir a nossa voz. Nós aprendemos a ouvir o Senhor no silêncio, porque o Senhor é tão poderoso que no silêncio fala mais do que quando nós abrimos a nossa boca e com sons vocais fazemos ecoar as palavras. Por isto, meu Deus e meu Pai, cada vida, cada alma, cada família, cada causa apresentada nesta madrugada, seja todo chegado ao teu trono. Chega, meu Senhor, ao Senhor e seja canal de bênção, oh meu Deus e meu Pai, para todas estas vidas, que esta oração esteja transformando pessoas, que esta oração esteja moldando uma igreja para este tempo e para o arrebatamento. Uma igreja para morar no céu, uma igreja apaixonada por missões, uma igreja que se preocupa com os desfavorecidos. Queremos esse mês, Pai, ainda em março, eu quero preparar muitas cestas básicas. Vamos fazer uma obra extra esse mês de março. Vamos dar no mínimo 100 cestas básicas, no mínimo 100, para uma comunidade. O Senhor vai nos dirigir a uma comunidade, a uma Macedônia aqui em São Paulo. E vamos abençoar. Independente se a pessoa é evangélica ou não, nós vamos abençoar, Pai. Vamos colocar uma comida na mesa dessas pessoas. O Senhor vai me ajudar financeiramente. O Senhor vai ajudar essas pessoas que nos seguem para que elas sejam abençoadas. Mas se não for por elas, será pelo meu trabalho. Mas eu quero esse voto com o Senhor no mês de março. Fazer, meu Deus, essa cesta básica chegar com amor a essas famílias. É esse o evangelho que eu creio.
Esse é o evangelho eficaz. Ele não só consiste em oração e palavras, mas em ações, atitudes. Ajuda Deus e Pai. Ajuda todas as pessoas que têm sido fiel a esta obra. Ajuda para que eles não possam se dobrar diante das adversidades, não possam se deixar vencido pelas notícias ruins. As notícias estão aí, não só as notícias, mas a realidade. Mas para aquele que teme ao Senhor, não há motivo para temer. Não há motivo para ficar temeroso, escondido, ficar, meu Deus, se sentindo, meu Deus, acuado pela crise. Não, aumente a fé dessas pessoas. Dê para elas a certeza de que elas não estão só. Assim como nós lemos essa passagem aqui em Atos 16. Mesmo que até aqui, tudo que tem feito, essas pessoas parecem não fazer sentido. Parece que estão sempre na rua errada, no caminho errado, na direção errada. Mas ao final, o seu Espírito Santo levará cada um de nós a Troade, lugar da visão da Macedônia. Eu abençoo, meu Deus, cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, e se a criança no nosso meio orando, com a direção do Senhor, a visão restaurada do Senhor. Quem sabe alguém está ainda na Galácia, quem sabe precisa dar um passo a mais, está precisando chegar em Troade. Quem sabe, Pai, alguém já está em Troade e o Senhor está pronto a dar uma visão para essa pessoa, dar um sonho para esta vida, mostrar uma porta aberta para esta vida. Não deixe ninguém desanimar, não deixe ninguém jogar toalha diante de tantas dificuldades. O Senhor ainda está no controle e sempre estará no controle de todos e de todos. Nada acontece sem a tua permissão. Nenhum homem tem poder, nenhum demônio tem poder de mudar o percurso da sua vontade. Já diz Romanos capítulo 8, Paulo, do versos 34 adiante, quando nós vamos aprender que nem a morte, nem o porvir, nem anjo, nem potestades, nem tribulação alguma, homem algum, anjo, nada pode impedir o amor do Senhor por nós. Então, meu Deus e meu Pai, confirma no coração dessas pessoas que nesta madrugada estão orando, não estão desistindo, mesmo quando nada está acontecendo, mesmo quando parece ser mais uma noite em silêncio dos céus. Mas nós aqui na terra não paramos de orar. Não vamos permitir que o silêncio nos cale. Não vamos permitir que as adversidades nos calem, nos faça ser tímidos, que quer dizer pessoas fracas, sem ousadia. E Paulo disse a Timóteo que o Senhor Deus, o Senhor não deu o espírito de timidez, de covardia, mas de moderação e amor. É assim que eu creio, Pai. Por isto eu clamo pelos meus irmãos, eu clamo pelas minhas irmãs, eu clamo pelo Brasil, eu clamo, meu Pai, pelas nações, que tem gente orando, tem irmãs e irmãos clamando pelo arrependimento. Aceita, Pai, a começar por nós. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e não cansaremos de pedir perdão, porque o Senhor disse todas as vezes, todas, o Senhor não disse algumas vezes, o Senhor disse na oração que o Pai Nosso, que o Senhor aceitaria, que todas as vezes que fôssemos orar, deveríamos pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o Senhor nos livre de todas as tentações. Então, meu Deus e meu Pai, eu clamo ao Senhor, eu suplico ao Senhor, repreendo os demônios que atormentam pessoas,
Repreenda os demônios que trazem pensamentos negativos, que trazem pensamentos de morte, que trazem pensamentos de desânimo, trazem pensamentos de desistência, trazem pensamentos de melancolia, de aflição, trazem pensamentos de derrota, trazem pensamentos de baixa estima, trazem sintomas de depressão, trazem a opressão. Repreenda todos os demônios, Pai, pelo poder desta oração do justo, que é o Espírito Santo, que me ensina e ora comigo neste momento com os teus filhos e filhas. Nos dê, meu Senhor e meu Deus, esta fé genuína, inabalável, que não estamos só, que meu Deus e meu Pai, que as nossas orações alcançará muitas vidas que estão nos leitos dos hospitais, que estão agora faminta, com fome. Levanta vidas generosas e juntos possamos mudar a história de muita gente, ainda que não possamos mudar a história do país inteiro, mas levanta pessoas generosas. Poderoso, soberano, que abraça a causa da viúva, do necessitado, do órfão, do missionário. De joelhos orando, vidas a caminho do trabalho clamando ao Senhor, vidas dentro de um templo orando e buscando o Senhor o local de reunir para ti. Eu creio, Pai, que a misericórdia do Senhor pode, por causa do arrependimento de meia dúzia, meu Deus, cessar tudo que estamos vivendo.
Espírito e ver que as suas orações têm alcançado vidas. Em nome do Senhor Jesus, se há alguém que eu estou orando que está passando dificuldade até para se alimentar, está passando dificuldade, abra portas, mostre nesse propósito a vontade do Senhor. Coloque pão na mesa dos seus filhos. Coloque também o pão espiritual no coração dos seus filhos, a mesa espiritual. Coloque diante deles a manifestação da sua presença. Coloque diante deles a manifestação do seu amor e compaixão. Levanta, meu Deus, profetisas e profetas. Levanta sacerdotes e sacerdotisas. Levanta adoradores, adoradoras, em espírito e em verdade. Traga paz para nós, que tenhamos uma madrugada de paz e possamos, ao despertar pela manhã, convictos que não estaremos em nenhum só milésimo de segundo sozinhos, porque, meu Deus, se cada dia cabe o seu mal, também a cada dia cabe o bem, porque o Senhor é com todos que o temem e que o amam de coração puro e reto. Assim o abençoo, mas este bom dia, Espírito Santo, mas esta oração a todos aqui presentes, hoje por todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Beijo no coração. Tchau.